Olá, aluno do segundo ano, chegamos na semana 4 do PET complementar, fechando assim um bimestre completo, né? Nós vamos nessa semana firmar mais um pouquinho o assunto de velocidade média, a parte de velocidade no movimento retilíneo uniforme. Isso é muito cobrado em Enem, é muito cobrado na minha região aqui no processo de avaliação seriada da UFLA. Então, convém a gente ter isso em mente, né? Ter aqueles casos que não foram bem revistos, né? Então, a gente vai rever isso. Deixa eu pedir para vocês, se gostarem, deixa um joinha aí, só para me ajudar. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que eu vou ter prazer em responder. Então, vamos lá. A primeira atividade fala aí, um caminhão de 20 metros de comprimento. Bom, 20 metros de comprimento é um dado, eu vou tirar aqui, é o ΔS do caminhão, 20 metros, ou o tamanho, a distância do caminhão, chama como você quiser, né? Desenvolve uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que ela não muda, quer dizer que a velocidade e a velocidade média são iguais. Numa estrada retilínea e plana. Então, isso está me falando o quê? Que é um movimento retilíneo uniforme. Ele demora 10 segundos. Então, 10 segundos é o ΔT, é o tempo, é o intervalo de tempo para atravessar uma ponte de 180 metros. Então, a ponte, o ΔS da ponte é 180 metros. Você pode usar, no lugar de ΔS, pode usar D? Pode. Só que o ΔT é ΔT mesmo, porque o T seria um instante, seria assim, se ele passou às 9 horas, 10 minutos e 5 segundos, ele entrou na ponte e saiu às 9 horas, 10 minutos, 15 segundos. Então, o intervalo de tempo gasto, que seria o tempo final menos o tempo inicial, é o ΔT. Por isso que o ΔT tem que ser ΔT mesmo. Calcule a velocidade do caminhão, então ele quer a velocidade do caminhão, em metros por segundo e depois transforma em quilômetros por hora. Então ele quer que você calcule em metros por segundo, tá mole para nós, porque as unidades de comprimento estão em metro, a unidade de tempo está em segundo, então vai sair em metro por segundo. Né? E depois é só a gente multiplicar por 3,6 que passa para quilômetro por hora. Então vamos imaginar a coisa aí. Eu tenho uma ponte de 180 metros e tem um caminhão que está vindo de 20 metros e ele quer atravessar. Gente, para esse caminhão atravessar essa ponte, ele tem que, o fim dele aqui, ó, a traseira do caminhão tem que passar da ponte, porque senão ele vai parar na ponte. Se ele percorrer só 180 metros, ele vai parar em cima da ponte. Então, eu preciso considerar como ΔS o 20 mais o 180, que são 200 metros. Então, ele só vai passar a hora que ele for inteirinho para lá. Então, eu tenho velocidade média ΔS sobre ΔT, eu tenho ΔS, tenho ΔT, é só colocar. Eu vou achar aí 20 metros por segundo, é a primeira resposta, mas ele quer também, ele quer pedir metro por segundo, mas ele quer também quilômetro por hora. Para quilômetro por hora, é só pegar esses 20 metros por segundo, multiplicar por 3,6, eu vou achar 72 quilômetros por hora. Na 2, ele fala, uma locomotiva de 30 metros de comprimento move-se com uma velocidade de 72 km por hora em uma linha férrea. Então, vamos colocar aqui a nossa locomotiva, 30 metros de comprimento, velocidade da locomotiva 72 km por hora. Em uma linha férrea paralela, um trem de passageiros que possui 220 metros de comprimento, movendo-se a 10 metros por segundo. Então, vamos colocar um trem de passageiro aqui, de 220 metros de comprimento a 10 metros por segundo de velocidade. Ambos os trens movem-se no mesmo sentido, então estão indo os dois para o mesmo lado. Calcule o intervalo de tempo da ultrapassagem, isto é, quanto tempo o trem mais veloz, qual que é o mais veloz? Eu vou ter que, as velocidades aqui, ó, vou ter que passar tudo
para metro por segundo, né? Porque o tamanho dos trens são em metro, então o ideal é eu passar esses 72 km para metro por segundo. Então, qual trem mais veloz gasta para passar totalmente o trem mais lento? Então, aqui, ó, eu vou dividir essa velocidade 72 por 3,6 e vou achar 20 metros por segundo. Então, a locomotiva mais veloz. E qual distância que ela vai ter que percorrer aqui? Ela vai ter que percorrer os 30 metros mais os 220 metros. Porque ela só vai ultrapassar, é o mesmo caso do trem anterior, a hora que o fim dela estiver exatamente aqui na frente do trem de passageiro. Então, ΔS a ser percorrido aí é 250 metros. Mas qual que é a velocidade? A velocidade relativa, eu tenho um trem andando a 20, o outro andando a 10. Na realidade, como eles estão no mesmo sentido, eu faço o quê? Eu vou subtrair uma da outra. Então, vai ser 20 menos 10. Eu tenho uma velocidade relativa de 10 metros por segundo. E aí eu calculo o tempo. Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Velocidade eu vou trocar por 10, ΔS por 250. O ΔT passa para o outro lado multiplicando e o 10 passa para cá dividindo. Então, vai ficar 250 dividido por 10, eu acho que ele leva 25 segundos. Aí, a distância percorrida por cada trem. Então, quanto cada trem vai percorrer? Então, ΔS, se a gente pegar aqui o ΔS, vai ser velocidade vezes ΔT, né? Então, ΔS da locomotiva, a velocidade dela 20 vezes 25, eu acho que ela percorre 500 metros. O ΔS do outro trem vezes a velocidade vezes o tempo. Então, o outro trem vai ter percorrido 250 metros. É claro, né, gente? Porque um vai percorrer mais que o outro, né? Esse aqui teve que andar mais, a locomotiva vai andar mais para conseguir percorrer, porque ela tem que percorrer o que precisa para ultrapassar, mais o tamanho deles. Agora, a terceira atividade aí. Dois automóveis fazem uma mesma viagem de 360 km. Então, ΔS da viagem é 360 km entre duas cidades. O automóvel A demora 2 horas a menos que o automóvel B. Então, gente, o ΔT do A é o ΔT do B menos 2. Para terminar a viagem, se B mantém a velocidade constante de 60 km por hora, então a velocidade do B é 60 km por hora, qual a velocidade média do automóvel A nessa viagem? Então, eu quero a velocidade do A. Então, vamos lá. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Eu vou ter que escrever isso aqui para os dois, para o A e para o B. Então, para o móvel B, eu vou ter o quê? 60, que é a velocidade dada, vai ser o ΔS, que é 360, dividido pelo ΔT. Aqui eu levo o ΔT multiplicando para um lado e trago 60 dividindo para o outro. Eu acho que o ΔT vai ser igual a 6 horas. Se eu sei aqui que o ΔTB é 6 horas, olha lá, ó, um dado é que o tempo do A é 2 horas a menos. Então, eu acho lá que o tempo do A vai ser 6 menos 2, o tempo do A vai ser 4 horas. Então, agora está fácil. A velocidade do A, eu sei o ΔS, eu sei o ΔT, eu calculo a velocidade. 360 dividido por 4, eu acho que a velocidade do móvel A é 90 km por hora. Vamos para a última questão. Atividade 4. Dois ciclistas, João e Pedro, fazem um percurso retilíneo em uma pista de corrida. João com velocidade 36 km por hora. Então, a velocidade de João, 36 km por hora. E Pedro, 54 km por hora. Então, a velocidade de Pedro, 54 km por hora. Se João gasta 2 minutos a mais que Pedro, então o ΔT do João é o ΔT do Pedro mais 2 minutos. Qual o comprimento da pista? Eu quero saber o quê? O ΔS, o tamanho da pista. Gente, quilômetro por hora, minuto, tá tudo bagunçado. E essa pista, o ideal seria a gente ver mais em metros, né?
Porque se eu fizer essa questão em quilômetro por hora, eu vou achar o tempo em hora. Eu vou ter que passar aqui para esses 2 minutos para hora. E eu vou mexer com muita fração, um número muito pequeno. Eu acho que só complica mais, né? Mexer com um número mais redondo, menos fracionário. Geralmente, aluno não gosta de fração, então vamos facilitar aí. Então, vamos passar aqui, ó, eu dividindo o quilômetro por hora por 3,6, eu acho os metros por segundo. Então, 10 metros por segundo e 15 metros por segundo. Vamos passar esses minutos para segundo também, né? Então, em vez de 2, eu vou usar 120 segundos. Então, vamos lá, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Vamos ver para um e para o outro, né? A gente vai fazer quase que um sisteminha. Então, ΔS, a velocidade do Pedro, vezes ΔT do Pedro. Ou a velocidade do João, vezes o ΔT do João. Mas o ΔS é igual, então eu posso igualar essas duas equaçõezinhas aí. A velocidade do Pedro vezes o ΔT do Pedro vai ser igual à velocidade do João vezes o ΔT do João. As velocidades eu tenho e os tempos estão tudo em função do tempo de Pedro. Então, 15 vezes ΔT do Pedro vai ser igual a 10 vezes. Em vez de eu colocar o ΔT do João, eu coloco o ΔT do Pedro mais 120. E aí o 10 vai multiplicar tanto o ΔT do Pedro quanto o 120. Né? Vai ficar 1.200. Esse 10 ΔT do Pedro eu passo para o outro lado, subtraindo. E eu acho, então, que o ΔT do Pedro, 15 menos 10, 5. O 5 passa dividindo o 1.200. E eu acho o ΔT do Pedro igual a 240 segundos. Mas a pergunta não é o ΔT. A pergunta é o quê? A pergunta é o ΔS. Como eu achei o ΔT do Pedro, eu vou voltar aqui em cima. Ó, ΔS é a velocidade do Pedro vezes o ΔT do Pedro. Então, a gente voltando aqui, eu vou ter velocidade 15 vezes 240. Então, eu acho que a pista tem 3.600 metros. A resposta saiu antes ou 3,6 quilômetros. Então, é isso. E espero vocês a semana que vem no PET 2. Né? Vamos ver o que o Estado vai mandar aí para a gente, já iniciando a matéria do segundo ano, né? Não, esse primeiro bimestre foi de revisão, mas agora então a gente vai entrar na matéria do segundo ano mesmo. Espero vocês. Tchau!